Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Equity Talks. Cara, aqui a gente fala sobre valuation, aqui a gente fala sobre captação de recursos, sobre fusões e aquisições e tudo que envolve o crescimento estratégico de empresas, tá? Hoje a gente vai direto ao ponto e trouxe aqui um convidado muito importante para esclarecer algumas dúvidas, para esclarecer como funciona, né, esse processo que é pauta de hoje, tá? Que é como o valuation pode defender uma tese de captação. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Sérgio. Já tivemos aqui em outros episódios, junto com o Gabriel, junto com o Maurício. E hoje a nossa ideia é falarmos justamente sobre o assunto proposto pelo nosso co-host aqui no início do episódio. Tivemos um case de sucesso através de uma apresentação de defesa proporcionando e apresentando um valuation futuro para a operação com a aquisição que o cliente estava fazendo. Isso foi um primeiro caso e nós tivemos um sucesso muito grande, onde a gente achou complementar e bacana trazer aqui para dividir um pouquinho com vocês. Tá? Lembrando que não vamos citar nomes aqui dos nossos clientes, né? Devido a questões de confidencialidade. Esse é um assunto muito importante para a gente conversar aqui, abrir, né, nessa pauta aqui. Esse episódio vai ser gravado em cima dessa semana do valuation que a gente está tendo aqui de criação de conteúdo dentro da Vispo. E, cara, nada melhor do que a gente trazer cases, né, de sucesso, de clientes que a gente conseguiu utilizar o valuation com uma finalidade diferente que não só aquela que seja a de conseguir entregar qual é o valor de mercado da empresa para uma proposta ali que foi encaminhada, né? Então, existem objetivos diferentes e é bacana a gente entender, né, como aconteceu, como foi executado, né, qual foi o resultado disso, para a gente conseguir agregar esse tipo de informação também para o nosso cliente, né, para os empresários que nos escutam. No final das contas, o valuation ele serve como e para várias finalidades, não somente essa, né, de entender o valor de mercado do teu negócio. Para isso que a gente acabou te trazendo aqui, cara, né? Trazer uma pessoa que tem experiência, trazer uma pessoa que hoje comanda essa parte de captação de recursos. Então, foi um trabalho que a gente acabou desenvolvendo juntos ali em relação à parte de desenvolvimento do valuation, né, pela minha BU, e a parte da defesa e encaminhar, né, esse documento e defender ele nessa captação de recurso com a instituição financeira. Cara, né, vamos lá. Para a gente dar início nesse primeiro bloco, eu queria trazer uma pergunta importante aqui, tá? Qual foi o papel, assim, né, imprescindível dentro dessa defesa, né, em relação ao valuation para essa captação de recursos? O que tu viu, assim, ó, que, cara, dentro do valuation isso foi muito bom, tá? Isso aconteceu de uma forma que foi fácil de defender, digamos assim, né? A captação de recursos que estava sendo negada pela instituição. Bacana. Gabi, a ideia quando nós trouxemos esse cliente para iniciarmos essa busca de investimento, era justamente o ponto inicial do valuation, que é o quê? Nós impulsionarmos o valor de mercado da empresa, né? Então, a ideia com o valuation, vou ser muito sincero e aberto que no primeiro momento não me veio a ideia, poxa, vamos levar um valuation para uma defesa de crédito. Aquilo foi um pouco instantâneo, porque no primeiro momento a ideia era nós trazermos um planejamento orçamentário para a defesa de crédito ao banco. O que nós gostaríamos de apresentar ao banco? Sustentabilidade da operação, longevidade dela no longo prazo e principalmente poder de pagamento, que é isso que a instituição de crédito, né, a instituição financeira, vai querer enxergar do outro lado o porquê que ele está pegando o capital e como que aquele capital será devolvido. Nisso, nós mexemos diretamente com uma ferramenta de valuation, que é a projeção, né, com fluxo de caixa descontado dentro
de um planejamento orçamentário de pelo menos 5 anos, que é o período que nós utilizamos hoje aqui dentro da VISP para a modelagem dos valuations, né, do nosso entregável aos nossos clientes. Então, aquilo se tornou uma defesa, digamos, até dentro de um cenário, digamos, não foi um cenário otimista, foi um cenário alcançável, algo que uma margem, digamos, se nós pudéssemos colocar uma margem de erro, não foi nada, algo que não seria atingível, não foi com o intuito no primeiro momento de uma defesa de crédito em si, mas também uma análise do quanto seria positivo a aquisição dentro do cenário que o cliente e a empresa que estava sendo adquirida apresentavam. Mas aquilo se tornou basicamente uma ferramenta, digamos assim, uma defesa junto à instituição que acabou dando super certo e é algo que provavelmente nós vamos começar a levar adiante, né? E com a participação, e para ver o que eu achei o mais assim bacana, a sinergia que as nossas BUs acabam tendo na hora de uma entrega, né, de um produto. Dentro de uma necessidade, dentro da BU de captação de recursos, eu tive que utilizar uma ferramenta de valuation para eu poder ter um entregável 100%, onde a gente tem tese, onde a gente tem base para apresentar e defender, né? Show de bola, cara. Muito bom mesmo. E é bacana ver, né, que a gente tem algumas ideias, tem alguns objetivos, né, e no meio do caminho a gente acaba trazendo insights, né, para o nosso cliente de caminhos diferentes que a gente pode tomar em relação ao que nós estamos trabalhando com ele, né? Pelo que eu entendi aqui, então, a tese desse valuation não era necessariamente a captação do recurso, mas a gente acabou entendendo ali, né, que, cara, olha só, a gente quer trazer para vocês uma visão de aquisição e para essa aquisição, aí sim a gente vai precisar trazer essa captação de recurso, né? Via de regra, a gente entende que dentro de uma operação de M&A hoje existe aquela máxima, né, que daí a gente entra em algumas estratégias de aquisição, que é o LBO, né, o Leveraged Buyout. Então, nisso a gente precisa captar o recurso necessário para dar entrada na operação, e a ideia é que essa operação acabe se pagando ao longo do tempo. Então, a gente, né, tendo esse entendimento, cara, vamos agregar essa visão para o nosso cliente, trazer uma empresa ali do mercado que tenha sinergia com a dele, e se a gente comprasse essa operação? Beleza, a gente precisaria, né, de tantos milhões de reais ali para a gente acabar entrando nessa primeira parte da compra, e o residual daí a gente parcelaria e o próprio fluxo de caixa da operação se pagaria, né? E daí através disso a gente acabou, cara, vamos desenvolver um valuation para entender essa tese, né, de quanto a gente precisa gerar de caixa, né, pós-aquisição e antes dessa aquisição, para que seja uma tese defensável, a gente consiga entregar isso para o banco e o banco liberar o recurso para a gente. Então, além das sinergias entre BUs que a gente tem aqui, a gente troca muita experiência, né? A gente aqui dentro dos corredores aqui, a gente conversa muito sobre, cara, se a gente fizesse desse jeito, se a gente fizesse de outro jeito. E daí isso tudo acaba agregando bastante informação, bastante insight valioso para a gente levar para o nosso cliente. Às vezes a gente está tendo direcionamento, né, muito pautado em beleza, é desse jeito que a gente tem que fazer, vamos, né, seguir aqui a risco que a gente trabalhou de planejamento estratégico para o nosso cliente. Daqui a pouco alguém levanta uma bola, cara, e se a gente fizesse de uma forma diferente, já pensar na aquisição, beleza, vamos dar uma olhada para isso. A gente desenvolve um trabalho, né, em cima de uma nova ideia e acaba desenvolvendo esse tipo de case, né? Cara, beleza, a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos tentar. Pronto, tentamos e conseguimos. Isso é muito bacana, cara. Mas como quando a gente consegue colocar isso no papel,
Isso se torna, para o cliente que enxerga do outro lado, ele começa a entender a tese de uma aquisição, de uma operação. Ele começa a entender o porquê que o endividamento dele junto à instituição faz sentido, o quanto que aquela empresa que ele está, aquela operação que ele está adquirindo vai encaixar, vai ter sinergia, vai gerar mais margens para ele dentro do negócio dele, simplesmente quando nós apresentamos um documento onde aquilo se torna muito mais palpável do que simplesmente teses ou conversas onde nós vamos tentar trazer uma conscientização a ele que aquilo faz sentido. Mas quando tu joga aquilo num documento, tu joga na tela, tu mostra para ele o porquê que 1 mais 1 é 3, é 4 dentro das fusões e aquisições, dentro do mundo de M&A, aquilo se torna muito mais fácil. Parece um risco diluído, né, perante ao cliente que daqui a pouco não tem o entendimento total disso. Por que eu falo isso? Porque esse nosso cliente, esse case que nós vamos dividir aqui, eu acho que a gente pode dividir alguns números aqui, né? Para a gente poder tentar também exemplificar para o nosso ouvinte a diferença que seria com aquisição e sem aquisição. Tá? Sempre lembrando, gente, que a gente não vai citar nomes aqui devido a questões de confidencialidade, tá bom? Mas, por exemplo, vamos citar aqui que a aquisição, tá? O cliente fez uma aquisição de 1.500 novos usuários, tá? Ele colocou um faturamento bruto para dentro de casa em torno dos R$150 mil. Tá? O valuation pré dele estava na casa de 12 milhões. Pré-aquisição. Pós-aquisição, trabalhando num fluxo de caixa futuro, com a aquisição, esse valuation se impulsionou para o valor em torno de 23.497 ao final dos 5 anos, considerando uma perpetuidade mais ao longo do tempo. Tá? Um EBITDA chegou em 5 vezes, o que é um múltiplo muito bom, né? Um EBITDA anual de 5 vezes, e um múltiplo de faturamento de 19 meses, que no atual momento do setor de telecomunicações é um bom múltiplo também, considerando que a forma que o mercado vem se desenvolvendo. Né? O que tu acha, cara, com relação a isso, que a gente pode agregar um pouco mais para a galera, para entender que, olha, e sempre lembrando, né, o que foi o início do nosso papo? Um endividamento. O cliente a gente fez uma defesa de crédito e mesmo assim a gente conseguiu ainda trazer um cenário muito top, muito bacana, que o endividamento fazia muito sentido. Eu acho muito bom, cara, acho muito bom, porque a gente tem, né, falamos em outros episódios sobre a parte de alavancar a nossa empresa via equity ou via dívida, né, e sempre tem esse viés de, se a gente está no momento em que a empresa está bem, boas margens, ela está com uma lucratividade alta, porém a gente sabe que o mercado de telecom hoje está bastante espremido, né? Tem muita concorrência. E nesses casos, hoje em dia, está muito difícil da gente acabar crescendo organicamente, né? Só ativando clientes. A aquisição ela acaba sendo uma ferramenta muito importante, tá? Dentro do crescimento sustentável de uma empresa. E a gente está falando de trazer, né, um faturamento alto para a empresa, agregar um faturamento alto para a empresa num curto prazo. A troca disso é tu ter que desembolsar um valor, né, considerável na compra dessa empresa. Mas é isso. No final das contas, a gente está, né, pagando pelo faturamento, pagando por um novo faturamento. E tá tudo certo. Ou a gente vai fazer isso ativando um cliente que vai nos devolver o nosso CAC em, vamos lá, 11 meses, tá? 10 meses. Ou a gente acaba, né, investindo pesado nessa conta
E a gente já agrega um faturamento alto para nossa empresa também. Tá? Depois a gente vai ver. Dentro de uma aquisição de um provedor de internet, a gente precisa se atentar bastante no faturamento, tá, gente? Porque se a gente for fazer o cálculo de ROI em cima de uma aquisição, a gente nem faz. Mas porque o ROI em cima de uma aquisição de um provedor, ele acaba sendo menor, né? Acaba sendo um pouco espremido também. Mas quando a gente agrega carteira de clientes, quando a gente agrega sinergia, quando a gente tem margens boas, a gente consegue maximizar, né, otimizar essas margens, trazendo outra operação também muito boa para nossa operação, cara, a ideia é que esse 1 mais 1 realmente seja igual a 3, como tu mesmo mencionou pra gente. E quando a gente dá uma olhada nos múltiplos de mercado desse case, é muito bacana. Tá? Eu diria que 5 vezes o EBITDA ali tá bom, tá ok. Teve casos em que a gente viu ali algumas operações batendo 8 vezes o EBITDA, mas é por isso que o ideal é a gente fazer o fluxo de caixa descontado, né? Essa projeção de 5 anos. Porque daí a gente consegue ter o entendimento do quê? Cara, 5 vezes o EBITDA, porque essa operação tem margens muito boas, entendeu? Então, se a gente vai fazer um valuation dessa operação e tentar colocar ali o que o mercado está pagando, que é 8 vezes EBITDA, na verdade nem está pagando mais isso, né? Mas no momento ali ideal de venda, cara, essa operação vai estar super avaliada, entendeu? Então a gente já vai estar levando também uma informação, né, errada para o nosso cliente. 5 vezes o EBITDA, cara, dependendo de como tá as margens dessa operação, é uma precificação muito boa, tá? Até porque tu me trouxe ali 19 vezes o faturamento, e daí esse é o insight que a gente sempre traz para os nossos clientes. Cara, existem múltiplos que vão estar dentro do que o mercado pratica, múltiplos que vão estar fora do que o mercado pratica. Isso a gente só consegue vendo o fluxo de caixa descontado. Porque daí a gente faz uma análise fria da tua operação, de todos os teus né, demonstrativos financeiros e tal. E depois disso a gente aplica o cálculo do valuation, né? Aí sim a gente consegue entender. Beleza, pega o valor final desse fluxo de caixa descontado. Aí a gente começa a dividir pelo faturamento, começa a dividir pelo EBITDA, começa a dividir pela base de clientes, e daí a gente chega no múltiplo de mercado específico dessa operação, né? E não do que o mercado realmente está praticando. E 19 vezes o faturamento é um ótimo, na verdade, tá? Múltiplo. Então a gente percebe que ali 5 vezes EBITDA também é um indicador muito bom, mas está um pouco mais abaixo de momentos em que o mercado estava pagando 8 vezes EBITDA, mas em compensação a gente está vendo ali um múltiplo de faturamento na casa dos 19 vezes o faturamento, que em um ótimo momento de mercado também estava sendo pago, tá, em operações. Hoje a gente não vive esse ótimo momento, tá? A gente está no momento de as aquisições, elas estão fomentadas, né? Existem bastante aquisições aí, em desenvolvimento, porém a gente está vendo que as negociações elas estão mais abaixo. A não ser em Minas Gerais, né, cara? Em Minas Gerais, tu sabe que lá é um outro mundo, pelo menos no setor de telecom. A gente vê cases lá que os múltiplos são bem acima do que o restante do Brasil acaba praticando, né? Ô Gabi, mas eu sou um grande defensor em comprar base de clientes, porque é um conceito que nós temos aqui, que a gente vê hoje muito dentro do setor de telecom, é que hoje em dia tu não faz mais aquisição de um cliente. Hoje em dia tu rouba de uma base, tu migra, o cliente migra, simplesmente ele sai de uma base e vai para outra. Dificilmente alguém não possui hoje internet, né, ligada dentro da sua casa, no celular. Então, hoje em dia, você não faz mais aquisição de um cliente. A gente utiliza esse termo de aquisição, mas, né, na prática tu está roubando de uma base de um concorrente teu. Então, eu acredito que a compra vai ser o melhor caminho, vai ser o caminho da expansão de um ano para cá é o caminho garantido, tá? A garantia de crescimento é tu se preparar para adquirir. Tá, mas isso quer dizer que a gente não vai pensar em comercial, em marketing, buscar novos clientes? Em paralelo, sim. Mas a garantia de um crescimento mais rápido, de um crescimento mais sustentável, onde tu vai ver aquisições com sinergia com a tua, e a gente pode passar para o próximo
ponto de benefícios estratégicos que nós apontamos dentro dessa aquisição, por exemplo, que é aumento de market share dentro da expansão, né, dentro de uma expansão geográfica, é uma redução do CAC, que é o nosso custo de aquisição de cliente. No momento que tem sinergia, tu vai fazer cortes, tá? Não vamos adentrar muito dentro desses pontos, porque vocês podem, inclusive, tanto sobre dívida saudável e questões voltadas às aquisições, vocês podem pegar episódios anteriores que nós já citamos bastante. Então, para a gente não perder muito o foco aqui, vocês, se for algo mais aprofundado, vão lá no Spotify, procura episódios anteriores que a gente está debatendo bastante sobre isso, tá? E agora no YouTube também, tá? Estamos indo para o YouTube também, perfeito. E mais algum ponto, sinergia operacional, né? Na redução de custo administrativo, otimização de infraestrutura, uma série de benefícios que as sinergias tu consegue estar fazendo o quê? No momento que tu bota para dentro, que tu já possui aquela estrutura, tu ganha margem. Então, além da aquisição ser algo que tu consegue administrar no sentido que eu estou me endividando, mas como é que eu vou pagar o endividamento? Através de sinergia, tu ganha margem, tu ganha market share, e isso tudo acaba virando retorno de caixa para o abatimento do passivo na aquisição. Cara, perfeito. Perfeito a colocação. Eu acho que isso tem que ser levado em consideração na hora da gente levar, inclusive, esse tipo de informação para o pessoal, né? Que, cara, mas será que vale a pena eu me endividar mesmo para comprar uma outra empresa? Cara, será que vale a pena eu me endividar? Qual que é o retorno em cima disso? Cara, a realidade é que a gente reduz CAC. A realidade é que a operação ela tem que ser feita de uma forma bastante eficiente, né? Se a gente só se endividar sem ter esse planejamento, né? Essa ferramenta que a gente acaba fazendo, né, para entregar essas informações embasadas para o nosso cliente, a gente está indo, né, a dedo no vento. Então, vou me endividar e comprar uma operação. A gente está comprando uma operação ruim, ou pode até ser uma operação boa, mas que não tem tanta sinergia com a nossa operação. E aí, vai ver, a gente acaba, ao invés de otimizar margens, né, conseguir aumentar a lucratividade do negócio ou a geração de caixa desse negócio, a gente tropeça, né, e com o endividamento na conta. Então, se o M&A, né, for feito de uma forma eficiente, se a gente conseguir identificar uma empresa com as sinergias, as melhores sinergias, né, que vão se agregar à nossa operação, aí a gente tem um bom negócio. E daí, depois disso, é só cálculo para entender, cara, quanto tempo a gente vai conseguir pagar isso, né? Como que a gente vai, quanto que a gente precisa para fazer essa captação e entrar nessa operação. Então, a ideia, né, é que a gente consiga ter isso claro na hora da tomada da decisão de uma captação de recurso para a compra de uma operação. Se a gente está indo com alguma dúvida, cara, aí pode ser muito perigoso, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê. No final das contas, a gente está, como eu mencionei antes, indo com o dedo no vento, né? No escuro. Mas, cara, vamos lá, né? Para a gente dar início aqui ao próximo bloco, então a gente desenvolveu bastante aqui. A parte de construir um valuation para defender essa tese de captação, né? A parte da projeção ali está bem clara. Então, perfeito. Agora a gente projetou 5 anos com aquisição, sem aquisição. Eu preciso entender agora qual foi o insight que tu acabou levando para o teu cliente em relação a, cara, olha só, a gente, né, não só em valores absolutos, a gente vai valorizar esse tanto, mas o que tu acha que foi assim o argumento que venceu o cara, né, a virar a chave de beleza? Agora a gente vai defender essa tese, então, com o banco para conseguir captar esse recurso e, de fato, entrar nessa operação de M&A com essa operação aí que tu trouxe para mim. Acho que principalmente, que nem tu colocou em valores absolutos, eu acho que a construção do valor de mercado através da aquisição era algo inegável, que no momento que nós estávamos com uma captação no valor de R$2.300.000, a gente conseguiu impulsionar 10 de valor de mercado.
uma geração de caixa, uma geração de caixa livre em torno de 17%. Claro, gente, seguindo os padrões, seguindo o planejamento. Isso quer dizer que eu vou conseguir atingir isso? Não se tem como se dar uma garantia, mas o ponto que o Valuation sempre nos traz, que é os pontos de alavanca, os pontos de alavancagem dentro da operação, para eu atingir aquilo, nós temos a receitinha ali para a gente seguir. A gente tem o caminho, a gente sabe que se eu traçar esse caminho, se eu seguir o passo, eu vou conseguir atingir aquilo. Né? Então, nada é num sentido de chute, de algo ao vento, algo muito fora que nós não vamos conseguir atingir. Então, no momento que tu começa a mostrar para o teu cliente que ele vai se endividar com 2 milhões e 300 e atingir um valor de mercado de 10, a conta não precisa nem ser, né, não tem muito que a gente falar sobre. Ele já entende que se a gente trabalhar, seguir o planejamento que foi feito para os próximos 5 anos, aquele valor vai ser atingido. Tá? E o que tu acha, Gabriel? Se tu fosse o banco, tu liberaria um valor assim? Ou eu gostaria de deixar uma crítica, só que antes, as instituições de crédito ainda estão muito fixadas num modelo único de análise de crédito. Não leva em consideração, às vezes, o setor. Como que funciona o setor, quais são os costumes do setor, as margens que o setor apresenta. Isso muitas vezes acaba influenciando um pouco na hora da análise. Tanto que, nesse caso, nós tivemos que fazer reunião, nós tivemos que fazer uma defesa, sendo que um documento apresentado esclarecia exatamente como seria traçado. Mas mesmo assim, ainda aconteceu. Né? E eu acho que isso vem um pouco através de desinformação também. Como um bom analista que eu sou, eu iria precisar de muitas memórias de cálculo e das projeções que foram feitas, como foram feitas, quem fez, conversar com essa pessoa. Cara, eu não tiro esse medo do banco não de emprestar o dinheiro para vocês e acabar tendo que passar por essas rodadas de defesa, tá? Mas tu tocou num assunto muito importante, cara, num ponto muito importante, que é a parte do setor, né? Então, a gente que está inserido dentro do setor de telecomunicações, a gente entende como funciona esse modelo de negócio. Então, para a gente é muito fácil tomar essa decisão, né? Risco sempre vai ter em qualquer modelo de negócio, gente. Né? Não existe uma empresa, não existe um ativo que seja, né, com a finalidade de gerar riqueza para o acionista, que não tenha risco. Isso não existe. Agora a gente mensura esse risco através, né, de estar inserido, entender como funciona, como o mercado se conversa, como o mercado pratica né, o operacional do mercado, digamos assim. Então, nós que estamos inseridos dentro desse setor de telecomunicações, a gente entende. Mas, se, por exemplo, né, fosse algum setor onde eu não estivesse familiarizado, cara, eu ia precisar fazer as minhas próprias análises, então ia solicitar os documentos, ia solicitar o que foi utilizado como, né, a base de dados para essas projeções, assim como as memórias de cálculos, né, dessas projeções. Isso tudo é necessário para que a gente tenha, enfim, né, familiaridade, entrar e entender como esse modelo de negócio funciona. Agora, claro, né, quando é muito engessado em uma mesa de crédito conservadora e tradicional, assim, a gente perde um pouco essa flexibilidade, esse dinamismo, né? De eu, como pessoa física aqui, né, não estou representando uma pessoa jurídica, puxar essas informações, analisar por fora elas e entender se faz sentido ou não. Agora, o banco tem um risco gigantesco que ele precisa arcar para conseguir emprestar esse dinheiro, né? E daí eu entendo um pouco esse pessimismo. Mas eu não sei até onde eles sabem fazer uma leitura, por exemplo, de um documento, por exemplo, que nós mandamos. Largou um valuation na mesa. O analista foi lá, pegou, se ele entender a complexibilidade, beleza. Se ele não entende sobre a ferramenta, como que ele vai analisar uma ferramenta que ele não entende? Ou ele vai achar os números muito mirabolantes, né?
e aí talvez se ele fosse um pouquinho para mercado, ele ia ver que os números não são mirabolantes, é atingível. Então eu acho que também falta um pouquinho de tato, um pouquinho de buscar informação, um pouquinho de se aperfeiçoar também, né? Não estamos colocando o serviço da Visp acima de qualquer um e dizer que nós somos o dono da verdade, longe disso. Mas a nossa credibilidade sempre vai em jogo em todos os documentos que nós entregamos. Então é algo que às vezes acaba travando, entende, Gabi? Não, entendo, com certeza. Mas aí que tá, né? Foi o que eu acabei de falar. Se fosse a questão de eu não saber qual é o mercado, né? Como funciona, tem que ir atrás, não adianta. Porque daí pode ser que tu esteja deixando passar uma oportunidade muito bacana. Tanto de abrir relacionamento com essas empresas, que possivelmente, né? Uma empresa que ela abre as portas para o M&A, cara, dificilmente ela para na primeira aquisição. Então, daqui a pouco a gente está abrindo a oportunidade para ter um relacionamento bacana com essa empresa que vá ter, né, mais de uma aquisição ali ao longo da carreira dela, ao longo da funcionalidade dela, né? Mas eu acho que a gente precisa deixar sempre isso, né, pautado, que não adianta. Via de regra, o risco vai ser tomado por uma das partes, né? E quando é eu que estou emprestando dinheiro, cara, tem que ser uma tese bastante defensável para que eu consiga aplicar o meu recurso de uma forma confortável, né? E se a tese for sustentada pela Visp, daí ok, vamos lá, eu aposto meu dinheiro. Mas, cara, dando seguimento aqui, né, para a gente entrar nos finalmentes aqui, a gente já conseguiu desenvolver e aprofundar bastante coisa. Vamos lá. O que os investidores ali, o que tu acha que eles querem ver dentro dessa tese? O que tu acha que agora na visão, né, de quem vai emprestar o dinheiro, né? Essa pauta anterior a gente entrou um pouco na visão de como fazer o sócio, né, o nosso cliente, abrir essa porta do M&A. Agora na visão de quem vai aportar o recurso, né, quem vai emprestar o dinheiro. O que tu acha que é o argumento plausível, a tese defensável dentro do valuation para fazer com que esse investidor, essa instituição bancária, enfim, quem vai aplicar o recurso, qual é o argumento ali mais plausível que tu acha que, cara, beleza, tu me conseguiu trazer essa segurança aqui, então por isso eu vou aportar o recurso dentro do teu negócio? Acho que principalmente o poder de pagamento. No momento que a projeção nos leva, a projeção que nós fizemos apresentando o pagamento de passivo e ainda uma sobra de caixa na casa de 17%, um fluxo de caixa livre de 17%, ou seja, eu ainda consigo distribuir ainda aos sócios. Eu acredito que isso me dá um potencial muito grande, né? Me dá uma sustentabilidade de pagar mesmo, né? Com os percalços, a gente levou em consideração um churn um pouquinho mais elevado, por exemplo, do que o normal da empresa. Então, mesmo com um cenário um pouquinho mais conservador, a projeção nos levou uma possibilidade de um pagamento tranquilo, de um pagamento onde o fluxo de caixa da empresa sustentava pagar. É aquilo, de novo, que nós falamos em episódios anteriores. A dívida boa é a dívida que eu consigo pagar. Então, no momento que eu fiz uma projeção onde eu estou mostrando que a dívida será paga através daquela projeção, isso soa mais seguro ao banco o poder de pagamento. Eu acho que é o principal ponto que geralmente a instituição quer ver. O quanto que eu posso pagar, o quanto que eu estou endividado via Bacen, via instituições, né, para eu poder medir com o endividamento, quanto também que eu vou bater em questão de receita, enquanto que eu vou bater em EBITDA contra o endividamento. Então, eu acho que é basicamente isso, para ser bem sucinto e rápido com relação a essa análise. Top demais, cara, top demais. Agora, assim,
é bacana a galera entender, né, isso em relação a gente precisar entregar essa segurança para quem vai investir no nosso negócio, se for via captação de recurso, né, com um banco, ou com o investidor, se a gente for entrar nessa captação via equity, né? Agora, cara, para a gente entrar um pouco mais na prática, né, caso a galera que esteja nos ouvindo aqui pense em entrar nesse processo de captação de recursos, traz um pouco para a gente, né, boas práticas, digamos assim, para quem está buscando uma captação. Agora é o momento de tu te vender, cara, vender o teu serviço aí. O que a galera precisa fazer, né, para conseguir atingir esses objetivos de, beleza, conseguir trazer essa segurança pro banco ou pro investidor de aportar o recurso na operação deles? Eu acho que principalmente apostar em organização, apostar em produtos que vão trazer segurança, em organização contábil, organização gerencial, clareza nos números. Isso basicamente te abre as portas, isso te dá sustentabilidade e credibilidade junto à instituição, que eu possuo um endividamento, sim, mas eu tenho organização, meus números são claros. Dentro de uma possibilidade, eu posso muito bem estar tomado, né? E o termo tomado que nós trazemos é quando você já está com um certo percentual acima do colocado em mercado, que é o ideal para o seu endividamento, tá? Vou usar aqui agora um exemplo, tá? Mas digamos que o mercado institua que 30% do seu faturamento é o máximo que você pode estar tomado de empréstimos com instituições financeiras. Ele vai analisar isso, ver se isso tem uma lacuna ainda para ser usada ou não, e ele vai entender que o risco pode estar elevado, como o risco pode estar baixo se ele estiver abaixo desse percentual. Então, estar com controle de quanto que eu estou endividado, o quanto que aquilo representa dentro dos meus números, vem através de uma contabilidade bem organizada, relatórios gerenciais com números claros, né, com registros fidedignos. Então, isso nos dá uma possibilidade de fazer até uma pré-análise antes de eu entrar com o pedido. Então, eu corto o caminho. Eu evito qualquer problema que eu vá ter ali na frente. Então, aposte no seu controle, aposte na sua organização para você atingir um ponto de crescimento que só vai ser rompido muitas vezes através do endividamento de um investidor, enfim, de um capital de terceiro. Então, cara, tu quer me dizer então que apostar na organização é fundamental para a gente conseguir levar essa segurança para o nosso banco? A princípio, né, a gente traz esse insight aqui para os nossos clientes, mas a gente precisa também que eles entendam essa organização, ela é difícil de acontecer, né? Ela exige bastante do outro lado, né? De que o empreendedor ele queira isso. Começa de cima para baixo, né? Exato, começa de cima para baixo, bem colocado. Então, a gente está aqui para assessorar os nossos clientes, né, nessa parte, independente da unidade de negócio que a gente esteja falando, né, seja a valuation, seja a captação de recursos, seja o CFO, né, que é representado pelo Maurício. Então, a gente sempre leva a importância dessa organização. Para mim, que toco ali o serviço de valuation, quanto melhor organizado a empresa tiver, mais fácil é desenvolver a valuation dessa empresa. Para ti, possivelmente, também mais fácil será de levar essa segurança para quem vai aportar o recurso dentro dessa empresa que está necessitando dessa captação, né? Assim como para o Maurício, ali no CFO, cara, a ideia é que a empresa esteja desorganizada mesmo, né? Porque esse processo de organização todo, ele passa pelo trabalho da VISP nesse sentido, né? Nesse serviço de assessoria ali dentro do setor financeiro dos empresários. E show de bola, cara. Eu acho que assim, a gente conseguiu matar muita coisa aqui hoje, muita dúvida, tá? A gente conseguiu trazer esse case também
que é o objetivo desse episódio, né? Levar para a galera os objetivos que a gente consegue atingir com o Valuation, que não só entender e compreender o valor da minha empresa. Então, obrigado pela aula de hoje, cara. Tu agregou bastante conteúdo aqui pra gente, tá? E é muito bacana ver a tua participação, né? E entender até onde a gente consegue levar essas sinergias que os serviços que a gente presta aqui dentro dessa empresa podem gerar de valor para o nosso cliente final, tá? Isso é bacana, né, cara? A gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho do nosso trabalho e não só a gente vir aqui disseminar a informação, mas falar um pouquinho do trabalho da Visp também, né? O que a gente está construindo principalmente. Isso é uma coisa muito gratificante, bacana demais a gente poder trazer um pouquinho, um case de sucesso que a gente teve e assim vai ser com diversos daqui para frente e mostrar que nós estamos na linha, né? Estamos não só levando conhecimento, mas a gente tenta fazer aquele caso de casa de ferreiro, espeto de pau, a gente tenta quebrar esse ciclo, e sim, toda a prática, todo o conceito que nós levamos para os nossos clientes, a gente pratica dentro de casa também. Perfeito, cara. Então, para a gente finalizar aqui, né, se a gente quiser se aprofundar um pouco mais nesses conteúdos de captação de recursos, onde é que a gente consegue te encontrar, meu querido? Cara, principalmente no Instagram, né, Sérgio William Reis, no meu LinkedIn, Sérgio William Reis, também pode procurar lá, mas não deixa, pessoal, de olhar o Instagram da Visp, o site da Visp Capital, que lá sempre vai ter conteúdo muito bacana do time inteiro, do Pablo Constantino, que é o nosso CEO, que está muito ativo, né, dentro das redes sociais. E não deixa de nos seguir, de compartilhar, né, de aí tá procurando mais o Equity Talks cada vez mais. E se você, ouvinte que tá aí do outro lado, curtiu esse episódio, cara, curte ele, compartilha com o teu amigo, tá? Compartilha com quem tu acha que vai agregar valor, né? Vai agregar esse conteúdo que a gente trouxe aqui, porque no final das contas, né, informação boa é para isso que serve, pra gente compartilhar, pra gente levar para quem precisa. Então, gente, né, aqui quem fala para vocês é o Gabriel. Vocês também podem me encontrar lá no Instagram, Gabriel Ferve, ou vocês podem me encontrar no LinkedIn, Gabriel Fernandes Vieira. Tá? E faço o mesmo adendo, né? Sigam a Visp. Lá a gente sempre compartilha muito conteúdo bacana, tá? O Pablo realmente está trazendo muita coisa bacana dentro das redes sociais da Visp. E o cara tem uma experiência muito grande, né? Dentro do empreendedorismo. Isso vai agregar valor para todos vocês. Um forte abraço e tchau! Forte abraço, gente!